isso aí. Ao vivo, né? Boa noite para aqueles que já entraram aí, né? Boa noite, boa noite. Graça e paz. Hoje eu não fui nenhuma imagem na internet, mas a nossa palavra hoje é compaixão. Palavra tremenda, maravilhosa, né? Que à medida que vamos estudando e lendo a palavra nesses dias, nós vamos percebendo, né, que Deus verificando conexão. Está verificando? Então tira essa daqui e só deixa a interna. Bom, a do celular. Bom, amados, você que já entrou aí, né? Eu tô vendo aí que tem uma pessoa aí. E vamos estar aí compartilhando, entrando e dando seu tchauzinho. Melhorou? Deixei como estava. Como estava? Não sei mexer. Tá certo. Mas não tá oscilando mais. Beleza. Bom, estamos aqui iniciando. Hoje nós temos aqui o Joso, que vai fazer um louvor na última quinta. Foi o Júlio, mas a Rose, foi muito bom. Aqui faz o Joso, que está mais perto da casa dele. Lá fez o Júlio mais a Rose, estava mais próximo. E hoje nós... Hã? Já caiu. Então deixa eu dar uma organizada aí bem, por favor. Aqui tá tranquilo, aqui só tem uma pessoa, tá me ouvindo, vendo. Deixa eu ver aqui. Eu falei pra você deixar só um. Pronto, agora não vai cair mais não. Então, fica oscilando mesmo. E aí, João? Vai sair canção aí, vai? Se prepara aí, que daqui a pouquinho nós entramos. Muito bem. Como eu ia falando, hoje nós vamos falar de compaixão. É algo tremendo e maravilhoso. Vou usar Lucas 7. É uma palavra curta, vai do 1 até o 10. Né? Na verdade é Lucas 7, do versículo 2 até o 10. É uma palavra que o Senhor me deu, ou ministrou no meu coração. Eu tinha levantado de manhã e fui orar, e depois terminei a oração. A gente está todos os dias, né? Nesse evento que nós estamos participando, todos os dias nós temos a oportunidade de orar pelo nosso estado, pela Paraíba, pelo Nordeste brasileiro. É para que o Senhor possa estar nos permitindo corroborar com a obra que Ele está fazendo, né, na Paraíba, em João Pessoa, nas cidades vizinhas, né, nos nossos bairros, na nossa rua, na nossa casa, né, aqui no nosso prédio. O meu prédio aqui são 16 apartamentos, né, então eu também oro por cada um deles, né. Aqui na minha rua tem 7 casas, também oro pelas 7 casas, né. Tem um outro prédio ali com 9 apartamentos, também oro por eles. Tem 2 lotes vazios na minha quadra, né? E tem aqui um prédio que tem 45 apartamentos, também oro por eles. É o que estão na minha quadra. É a minha forma de participar, corroborar com Deus, não é, na bênção pelo povo, pelo nosso povo, pelo pessoense, né? Você começa com você, com a sua família, né? Onde você mora, né? E você vai orando, intercedendo e declarando, né? Eu estava conversando com a pastora hoje que a gente, nesses dias, estamos compreendendo, né? O legislativo, né? O executivo e o judiciário. A gente começa a entender, a compreender essas coisas. E é bom a gente compreender. Eu estava falando aqui com o Joso que quando a gente ouve alguma coisa de alguém,
que envolve outra pessoa, nós precisamos ouvir as duas partes para fazer um juízo, não é? Pelo menos mais justo. E assim caminharmos dentro de um processo, não é? Que nós não venhamos a andar enganados. Então, diante disso, né, a oração, a intercessão, o participar do local onde estamos, mesmo nesses dias. Mesmo nesses dias, talvez a gente deve... Pastor, mas você não deve ficar em casa? Fico, mas aí eu aproveito, vou andar no dar né? Que tem que andar, dar uma voltinha no sol. E aí é a hora de orar, é a hora de você colocar diante do Senhor. Não andar em aglomeração. Né? Nós temos aí um prefeito, vereadores, temos um governador, deputados estaduais, federais, temos senadores, temos um presidente, não é? Que tudo depende da nossa oração. E tanto nos poderes municipal, nos poderes estaduais, nos poderes federais, todos são 3 poderes, que a gente chama de poder legislativo, executivo e judiciário. Cada uma dessas partes tem esses 3 poderes. E aí a gente faz o quê? Para participar dessa política? Orar, amados. Ora, sabe? Coloca diante de Deus. Entende como que é? Para que o Senhor possa iluminar a mente, o coração desses homens que estão nessas áreas, de forma que não só a igreja do Senhor Jesus, mas também você, a sua casa. A Bíblia fala que quando a gente ora pelas lideranças, nós temos uma boa vida onde moramos. Então é cumprindo mesmo a palavra profética. Não estou dizendo para você sair daí aí levantando a mão e declarando isso e aquilo, mas você pode participar com a oração. E se Deus te der, né, na sua oração, Deus te der uma palavra profética, a quem quer que seja, leve. Amém, amados? Leve e deixa Deus trabalhar, né, com a sua vida. Amém, amados? Bom, já é 18h05, né? Vamos iniciar. Eu quero fazer uma oração primeiro e depois permitir ali que o Joso libera uma canção. Fala, Marciene, deixa eu dar um tchauzinho pra você, tá, Marciene? Só porque você entrou. Pronto. Olha só. Feche seus olhos aonde você está, lembrando que hoje eu vou falar de compaixão. Amém, amados? Vou falar de compaixão. Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus, nesta noite colocamos na Tua presença as nossas vidas, sabe, Senhor, a vida daqueles que estão logados juntamente conosco nessa live e aqui, Senhor, pelo Face. Pedimos a Ti que o Senhor possa abençoá-los, não somente cada um, mas suas famílias, a localidade onde estão. Pedimos ainda, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, João Pessoa, o nosso estado, a Paraíba, o Nordeste brasileiro, Senhor, o nosso país, e aonde a glória do Senhor se manifestar por toda a terra, seja abençoada em nome de Jesus. Queremos, Senhor, nesses dias, estar ligado a Ti, para que Teu Espírito possa, Senhor, nos capacitar, para participarmos desse avivamento que se propõe nesses dias, Senhor, que se chama hoje, mesmo diante do desafio do qual nós enfrentamos, possamos, Senhor, através dessa situação, conhecer quem somos, sabe, Senhor, no meio da nossa família, dos nossos amigos, na Tua presença, na igreja, Senhor, que o Senhor Jesus conquistou ali na cruz. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, eu Te peço por aqueles que nesta hora, Senhor, estão enfermos em hospitais, peço também por aqueles que estão em presídio, Senhor, e peço também por aqueles que neste momento, por algum motivo, Senhor, pela ação desta pandemia, perderam o emprego, Senhor, empresas fecharam, sabe, Senhor, que o Teu Espírito possa consolá-los e animá-los a ficar pronto para a retomada quando isso tudo acabar. Sabe, Deus, dependemos da parte financeira para cuidar das nossas famílias, e nesses dias nossos governantes, Senhor, chega, Senhor, a estrutura máxima de fazer esse tal de lockdown, quer dizer que ninguém sai, ninguém entra. Senhor, tem misericórdia de nós, coloca a Tua mão, Senhor, sobre as nossas casas, sobre as nossas ruas, sobre os nossos bairros, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, o Nordeste brasileiro, para que assim, Senhor, possa ser amenizado tudo isso e possamos voltar ao trabalho
glorificando e bendizendo o teu nome. Senhor Deus de Israel, peço a Ti em nome de Jesus, não somente por mim e pela minha casa, mas também, Senhor, pelo pastor Evandro, pastor Ana Paula, pastor Tiago, pastor Amanda, pastor Paulo César, pastora Cristina, Senhor, apóstolo Nomar, apóstolo Noêmio, bispo Henrique, bispo Thelma, Senhor, os demais bispos, os demais pastores, Senhor, do nosso ministério, luz para os povos, sabe, Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem, Senhor, nos apresentado nesses últimos dias. Por isso, te louvo e te bendigo. Já te agradeço, Senhor, pelo levita, que, Senhor, que está aqui, que é o Joso, que ele vai liberar essa canção para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vai lá, Joso. Vira só um pouquinho para ele e volta, filho. Está preparada aqui Isso. a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. Aleluia. Graças damos porque o Senhor vai fazer o impossível no nosso viver. Como diz a canção, dependemos dele. Se hoje talvez você não sabe como fazer, como atuar, assim como a leitura que nós vamos fazer agora explana que o centurião tinha tudo, mas não sabia mais o que fazer pelo seu servo. Então, só Deus pode fazer por você. Amém, amado? Confia nisso. Vamos fazer nossa leitura. Obrigado, Joe. Boa canção. Quero que você vá aí para Lucas 7, a partir do versículo 2. Para você que anota e coloca título, né? Hoje a pastora estava perguntando o título de uma ministração e eu havia esquecido. Mas o título dessa é A Justiça. Você pode colocar aí. A justiça busca apenas o mérito da questão, enquanto a compaixão considera apenas a necessidade. Vou repetir. A justiça busca apenas o mérito da questão, enquanto a compaixão considera apenas a necessidade. Então a compaixão, ela tem uma diferença de justiça. É muito diferente de justiça. Jesus fala que ele não veio para o justo, mas para os pecadores, né? O justo tinha uma justificação, mas o Senhor estava ali para aqueles que estavam enfermos. O objetivo era esse. E às vezes a gente não observa o sentido da compaixão. A gente age, não é? Numa profundidade de integridade, de honestidade, não é? Mas, amados, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Né? A gente precisa observar a compaixão. Às vezes a gente pensa que as pessoas vão ser atendidas só pelo mérito da questão, e não é. Não é? A compaixão não mede, não é? Ela age, né? A compaixão não mede, ela ministra, né? É Lucas 7, a partir do versículo 2. Vou fazer a leitura aí, você que pode acompanhar, me acompanhe, por favor. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião a quem o seu senhor estimava muito. Presta atenção. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo.
Chegando-se a Jesus, desculpa, eu perdi aqui o versículo. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isto, porque ama a nossa nação e construiu as nossas sinagogas. Foi Jesus com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomode, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então o Senhor, que havia sido enviado, voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém, amados? Eu quero fazer uma pequena observação sobre esse texto, né, que é tremendo e maravilhoso. E eu vou pegar emprestado aqui um termo de um comentário bíblico expositivo, que fala o seguinte: alguém definiu compaixão como sua dor em meu coração. Que dor intensa deve ter sentido ao longo do seu ministério itinerante. Só neste capítulo, Jesus se depara com a agonia de um servo à beira da morte, encontra-se com a viúva angustiada, com um profeta perplexo e com um pecador arrependido, e socorre todos eles. É de imaginar que teria sido escolhido caso houvesse um comitê de dificuldades para decidir qual dessas pessoas merecia ser ajudada. Jesus ajudou todas elas, pois a compaixão não mede, ministra. Nas palavras de Bernard de Chartouse, a justiça busca apenas o mérito da questão, enquanto a compaixão considera apenas a necessidade. A compaixão não é justiça motivadora. Médico dos médicos que não veio chamar justo e sim pecadores ao arrependimento. Está lá em Lucas 5:32. Vamos conhecer essas 4 pessoas aflitas e ver o que Cristo fez para suprir suas necessidades. Vou falar apenas de uma. Apenas do centurião. Por que do centurião? Eu tenho falado esses dias da viúva, falei também da mulher cirofenícia, e agora eu quero falar do centurião, fazer uma observação, compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor tem nos dado, como maravilha do Evangelho. Naquele tempo não tinha um Evangelho, hoje nós temos, não é? E esse centurião era um homem diferente, porque os romanos escolhiam aqueles homens que tinham noção da percepção emocional das pessoas. Era um homem instruído, nobre, íntegro, e tinha percepção da vida emocional das pessoas. E esses homens eram escolhidos porque eles faziam questão que os seus soldados, eles tinham, quando mínimo, a gente fala, uma legião com eles. Uma legião era composta de vários soldados. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Esses soldados se sentiam honrados em servir esse centurião, porque ele era aquele que buscava solucionar todos os problemas, tanto pessoais quanto familiares de cada soldado. E mesmo no local onde eles estavam, por exemplo, a Roma indicava para aquele centurião e ele ia para um local e ali se estabelecia. Ele era a segurança daquele local. E as pessoas que viviam
ali com eles, naquele local onde ele estabilizava a sua turba, como era dita quando você vai estudar, ou então a sua legião, né? Aquele soldado ajudava todo mundo que estava ali. Auxiliava, ajudava, se tinha problema resolvia, cuidava do gado, cuidava das ovelhas, solucionava problema dos aldeões do local onde eles estavam ali plantado, não é? Eles, por exemplo, esse centurião recuperou várias sinagogas dos judeus naquela região, várias sinagogas, e muitos dos judeus que eram escravos deles, dos romanos, eram bem tratados, né? Eles tinham prazer de trabalhar para esse centurião. Esse centurião auxiliava todos eles, né? Quando você vai estudar a história, você observa que era um homem íntegro, honesto, não era um pecador comum, era um homem que convivia com a sociedade, né? Aonde estava a turba dele, ou então a companhia de soldado dele prosperava, as pessoas ficavam bem de vida, bem de situação. Tinha ali uma sociedade sem corrupção, tinha uma sociedade sem bandidos. Então a população se beneficiava da presença daquele centurião. Por isso que esse centurião é bem tratado aqui na Bíblia. Aqui você vê que os próprios rabinos intercederam por ele junto a Jesus. Ele não se sentia honrado em ir na presença de Jesus por causa que ele era um soldado, um centurião, não é? Então ele pediu para os rabinos, o rabino foi ter com Jesus. E aí a fala dos rabinos para Jesus é tremenda, né? Senhor, atende, porque ele recupera nossas sinagogas, ele nos ajuda, não é? E essa declaração comove o coração de Jesus, e Jesus vai. Mas escuta, amado, por que esse homem queria que o servo dele fosse curado? Ele deve ter feito tudo. Ter feito tudo o que era possível para que esse servo tivesse uma vida boa. Mas quando você vai para os anais da história, você vê que esse servo teve um tipo de enfermidade que atrofiou ele. Não sei se foi uma enfermidade por machucar a coluna, romper nervos, o que foi, mas ele teve uma enfermidade que deixou ele atrofiado, e ele era jovem. E ali o centurião, vendo a situação daquele jovem, ele não ficou parado, ele foi atrás para saber o que poderia ser feito para cuidar daquele jovem, para que ele voltasse a ter uma vida melhor. E aí, naturalmente, né, os sacerdotes ali, os anciões, devem ter falado de Jesus. E ele mandou o pessoal atrás de Jesus. E Jesus, ouvindo, veio. Olha só que tremendo. A vida do centurião, né, ele fala, não, Senhor, não sou digno que o Senhor vá na minha casa, apenas declara uma palavra. Por que ele entendeu? Que Jesus era como ele, que ele vivia naquela região, e os soldados que estavam com ele tinham um relacionamento com aquela população, e esses soldados, com esse relacionamento com a população, trouxe um benefício para a região. Trazendo esse benefício, logo ele queria que esse servo dele participasse também desse benefício. E aí, amados, não é que eu acho tremendo. Por causa dessas coisas que esse centurião fazia, todos os soldados que estavam debaixo da cobertura dele, debaixo da liderança, obedecia de pronto, de primeira. Eu lembro, Davi, uma certa feita, quando você vai vendo umas passagens lá para trás, Davi ele fica com saudade de uma água de um local. Os soldados se prontificam, vão e buscam água e trazem. Davi fica tão emocionado que não se sente digno de beber a água e derrama a água em oferta ao Senhor. Entende, amado? Então o centurião foi a mesma coisa, né? Quando ele percebeu que Jesus veio, ele ficou tão honrado, ele disse, Senhor,
Assim como eu tenho esses homens que têm uma boa convivência comigo, tudo que eu peço a eles, eles fazem. Abrindo um parente, eu tenho discípulos, os discípulos é assim, tudo que eu peço para eles, eles fazem. Eu peço para eles jejuar, eles jejuam, tudo que eu peço para eles fazerem, eles fazem de tudo. Vocês precisam ver esses discípulos que eu tenho. Voltando para o centurião, aqueles homens obedeciam aquele centurião como se fosse a um Deus. E o centurião fala para Jesus, não venha, basta dar uma ordem, que eu sei que essa enfermidade vai sair, vai te obedecer como os meus discípulos ou os meus soldados me obedecem. Eu tenho um soldado que fala, vai para ali, ele vai, eu falo, ele vem, e eu falo para o servo, faz isso, ele faz, vem, faz isso, ele faz, de bom agrado. Se o Senhor declarar aqui agora, essa enfermidade vai sair do meu servo de bom agrado, pode declarar daqui, o Senhor está curado, não precisou nem ir. E aí Jesus declara, nunca vi tamanha fé em Israel. Ou seja, tem algumas coisas que a gente precisa levar em conta. Aquele homem recebeu de Jesus uma placa dizendo, nunca vi uma fé igual. Não foi fazendo as coisas para ele, foi fazendo pelo seu próximo, que não podia devolver para ele nada. É isso que é tremendo. Às vezes você está aí, não é? Você não quer fazer nada para ninguém, não quer ajudar ninguém porque está com medo de ser explorado. Porque as pessoas exploram. Eu tenho visto, né, que essa dificuldade que as pessoas estão tendo de receber os R$600, por quê? Porque muitas pessoas que não tinham direito de receber o dinheiro foram lá e cadastraram. Aí a Caixa demora em fazer essas análises porque elas são pessoais. Porque tem as regras, ó, assim, assim, assim não pode. A pessoa vai lá e cadastra, vai que passa. E depois essa população mesmo fica irritada com a Caixa Econômica. Ó, amados, precisamos ser justos. Você que tem condição, ajuda o seu próximo a fazer sua inscrição corretamente. Você que entende o que eu estou falando, talvez você está numa família, que tem pessoas na família que você pode direcioná-las. Talvez você já fez de tudo por alguém que está na sua família, que é seu amigo, que está no seu trabalho, e você não consegue reparar ou suprir a necessidade dele. Eu te dou uma sugestão, Jesus pode. Se você tiver fé suficiente, como esse centurião, imediatamente, sem que a pessoa perceba, só por causa da sua intercessão, ela é curada e restaurada. E aí, paizinho? Entende? Oi, Marcos. Que bom que você entrou. Então, amados, muitas vezes nós somos cristãos, um cristão que, igual esse centurião, era um homem íntegro, honesto, nobre, mas não tinha Jesus. Isso, um cristão, ele tem tudo isso, mas nem todos os homens e mulheres que seja nobre e íntegro é cristão. É preciso de uma tomada de decisão. Escuta, amado, talvez você construiu a sua casa com pilares eternos, mas construiu as paredes dessa casa com a cultura, com as tradições pessoais. Aquele centurião era um homem honesto e íntegro. Tinha construído a sua liderança com as tradições romanas, com a cultura
local, com a cultura israelita normal, que tinha um controle debaixo dos fariseus e dos saduceus. A vida social dos fariseus e saduceus, que alimentava a vida israelita daquela época, os romanos, com sua liderança intrépida, íntegra e honesta, não foram capazes de curar esse jovem. O que foi capaz? A compaixão. A compaixão foi capaz. A justiça requer de nós o merecimento, o mérito. Mas a compaixão não requer mérito. Ela atua imediatamente, é um sentimento que temos que ter. A gente não pode ficar medindo quando nós ficamos compadecidos. E você vai saber. Assim como esse centurião, ele sentiu a compaixão no seu coração e atuou. Às vezes nós sentimos a compaixão, mas sabe o que a gente faz? A gente cobra a justiça. A gente cobra aquilo que a justiça requer. Não é? A justiça, ela cobra o quê? Princípios. Mas às vezes, amado, a compaixão, ela passa por cima dos princípios. Jesus, quando deu a sua vida por nós não havia mais jeito. Mas por causa da compaixão que ele teve por nós, ele entregou a sua vida a si mesmo. E nós tivemos oportunidade de sermos restaurados mediante o arrependimento. Mediante o arrependimento genuíno. Aqui, esse Lucas 7, a partir do 2 até o 10, né? O que ele pede para Jesus? Aí no 7, né, do versículo 7. Ele envia alguns anciãos judeus até Jesus, pedindo-lhe que cure o seu escravo. Quando fala aqui escravo, é escravo mesmo. Aí em algumas Bíblias fala servo, mas aqui é escravo. O escravo naquela época não tinha personalidade, ele era um animal. Era considerado como um animal, não tinha personalidade, ele não tinha identidade. Mas esse homem se mobilizou dentro de uma compaixão, dentro de um nível, não é? Dentro de um nível, e foi atrás para auxiliar o seu servo, o seu escravo. E também o que ele revela a Jesus? Ele diz ao Salvador que tudo o que Jesus precisava fazer era proferir uma palavra. Ou seja, atuar com a sua liderança, conforme o centurião cria. Falou, olha, Senhor, se o Senhor, eu chego a dizer, agora Paulo Batista, se o Senhor der ordem para esse demônio ir embora, o demônio vai ficar muito alegre, porque foi o Senhor que deu ordem e vai sair dele imediatamente. Assim que eu penso. Porque ele comparou com ele. Por isso que Jesus achou tremenda a fé dele. Que é um estilo de vida, amado. É um estilo de vida. Aquele soldado que convivia com ele, esse escravo que convivia com ele, aquelas famílias da sociedade que convivia com ele, tinha alto apreço por aquele homem. E é pela vida local. Eu te pergunto, você está na sua casa. A sua casa pode confiar em você para solucionar os seus problemas? Os seus amigos podem confiar em você para solucionar os seus problemas? O seu trabalho, seu patrão, quando vê você chegar, fala, pronto, todos os problemas estão resolvidos. Logicamente que é assim que ele pensa. Não é verdade? E se não tem uma solução para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho, você recorre a Jesus. E aí, na sua conversa, ou na nossa conversa com Jesus, a gente diz, Senhor,
Escuta-me. Não é preciso o senhor vir, basta só dar uma ordem. Assim como esse povo acredita em mim, eu acredito no Senhor. Se o senhor der uma ordem aqui, vai estar tudo resolvido rapidamente. Não é assim? Eu sei que é. Você é homem de Deus, mulher de Deus. É isso, não é, que a passagem requer de nós. Construímos as nossas casas com pilares eternos. Por exemplo, casamentos, não é, legalizados. Mas na hora de construir a nossa família, usamos filosofias à parte da palavra. Usamos tradições familiares. Usamos a cultura local. E aí surgem situações em que essas tradições e essa cultura local, a ciência, a arte, não pode resolver, amados. Nós estamos agora diante de uma situação que a ciência não pode resolver. Precisamos ter um coração de fé e de integridade e buscar aquele Senhor dos Senhores, que Ele vai resolver nossa situação. Escute, não fique parado. Faça alguma coisa. Sabe, nesses dias eu me propus, falou, Senhor, não quero ficar parado. E fui orar, e fui declarar, e o Senhor pôs no meu coração fazer algumas atitudes por esta quadra do qual nós moramos, pelos meus vizinhos. A maioria dos meus vizinhos aqui são todos bem de situação. Eles são como esse centurião. Olhando para eles, eles não precisam de nada. Está todo mundo bem. Mas com certeza pode haver alguma coisa que o Senhor Jesus pode curar sem entrar na casa deles. Resolvi acionar compaixão no meu coração por cada um deles. Então resolvi ter uma atitude. Vou mandar uma cartinha para cada um deles. Entende, amados? O que você pode fazer? Talvez você tenha na sua casa uma pessoa que precisa. Lembrei aqui, não é a Valéria, eu acho que é a dona Fátima, que tem um patrão, na casa dela onde ela trabalha, tem um jovem que precisa de auxílio. Nós estamos esperando parar, para acabar essa pandemia, para auxiliá-lo. Parece que ela tem um outro rapaz, também que é da família, que precisa de um auxílio, né, do qual Jesus. Também tem a Mara, né, que tem o seu Geraldo, né, que lá é uma pessoa que é parente de um funcionário da empresa lá onde a minha esposa trabalha, né, também está prometido, a hora que terminar essa pandemia, nós vamos auxiliá-lo. São pessoas que precisam da nossa ajuda. Não tem como nós interferirmos. Entende, amado? É preciso de Jesus. Mas Jesus, para fazer alguma coisa, temos que ter uma fé que espanta Jesus, né? Jesus olha e ficou espantado. Poxa, eu nunca vi uma fé desse tamanho, meu Deus do céu. Imagina Jesus ficar admirado com a sua fé. É cura na certa, amado, é milagre na certa. Entende? Ele precisa ver o que você está fazendo. Jesus foi porque aquele centurião não precisava, mas ele estava fazendo alguma coisa. E havia alguém para interceder por ele, por causa do seu estilo de vida. É Fátima, são 2 rapazes. A Fátima, a pastora está me corrigindo aqui, que a Fátima são 2 rapazes. Né? Não esqueci deles, continuo orando. Né? Eu sei que as pessoas precisam. E a gente, como esse centurião, a gente tem que fazer, amado. Mesmo que você está numa situação privilegiada, você está na sua casa, tem o alimento, tem tudo, não perdeu o emprego, está tudo aí. Precisa ser feito. Pastor, e eu para quê? E eu que perdi? Escuta. Jesus naquela época, quando ele andava, ele ia passando. Quem percebia que ele estava passando, clamava.
igual o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos mandou ele calar a boca, mas ele continuou. Aí o Senhor parou. O que queres que eu te faça? Quero ver, Senhor. Rapaz, se eu te curar as suas vistas, nunca mais você vai pedir esmola, você vai perder o seu lugar ali de esmolé. Não, Senhor, mas eu... Pode curar que eu vou... Rapaz, você ficou ali 40 anos, você não tem profissão. A hora que eu curar as suas vistas, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter profissão mais. Senhor, pode curar que eu estou pronto para mudança. Às vezes, se Jesus te curar, você vai ficar desempregado. Às vezes, se Jesus te curar, você não vai ter lugar para ficar. Mas escute, confie, pule nos braços do Senhor com toda a sua força. Não tenha dúvida. Vai com fé. Mas pastor, e se eu pular e morrer? Para o céu você vai. Tem certeza que para o céu não tem erro. Entende, amados? Confia no Senhor. O que eu fico abismado? Que tem algumas pessoas que obedecem as regras do coronavírus ao pé da letra. Mas quando lê a palavra, não segue. Fica cobrando dos outros seguir o padrão que estão sendo colocado aí, amado. Eu aconselho você a andar de máscara, se você for sair, usar o álcool em gel, procure não ficar em aglomeração, procure cuidar daquelas pessoas que estão em risco. Se você estiver com a máscara, não fique pegando na máscara. O vírus só entra pela mucosa da boca, da narina e do olho. Ou se uma agulha qualquer. Na mão, ele não penetra. Você chega em casa, lava a mão, acabou. Se você sai, você precisa lembrar de não colocar a mão no olho, na boca ou no nariz. Você tem que aguentar. Chegou, higieniza as mãos que você vai estar seguro, amado. Ele não entra pela pele. Mucosa do olho, do olfato e da boca. Tocou em alguma coisa, mantém as mãos afastadas. Tanto de máscara, porque muitos de nós, quando vamos conversar, cuspimos nos outros. Não tem jeito. Então você tem que estar de máscara mesmo. Use a máscara, uma máscara boa. Né? Esses testes que eles fazem aí, olha, na hora que você conversa, as gotilhas que não passa pela máscara do jeito que passa pelo... Passa não. Ah, não, uma máscara não vale nada, não vou usar. Mesmo que seja uma máscara simples, use. Não fique sem usar. Chegou em casa com um sapato que vem da rua, com um sapato na porta, amado. Entre sem sapato. Vá direto para o banheiro, tira a roupa, põe no sol, a roupa, mais ou menos meia hora, a roupa fica pronta. Ou então troca a sua roupa, toma um banho. Se fizer isso, você vai viver por muito tempo, sem nenhum problema. Então, o que a gente precisa? Obedecer. Como esse centurião, como o próprio Jesus, quando foi chamado, foi. O centurião declarou: o senhor não precisa ir não, Senhor. Pensa aí o centurião dando ordem para Jesus. Que isso, eu não preciso ir não, basta o senhor falar igual eu. Eu falo para o soldado, vai, e ele vai. Eu falo para ele, vem, ele vem. Eu falo para o meu servo, faz isso, ele faz. Eu falo, deixa ele fazer, ele deixa. Assim como ele faz, ele me obedece, tanto o meu servo quanto o meu soldado, com alegria. Se o senhor declarar para essa enfermidade, ela vai sair com a alegria do meu servo. Basta o senhor declarar, Senhor. Pensa, amado. Se fosse eu ia falar, você não sabe de nada, eu preciso ir lá.
dá licença, e ia. Não é assim? Como alguns de nós fazemos? O pastor fala, a pastora fala, o seu discipulador fala. Não faz. Escuta, a palavra está aqui para que nós possamos aprender. E nós podemos, se nós quisermos. Seja livre, obedece a palavra. Amém, amados? Eu não sei o tempo que está faltando aí para mim, mas eu quero aqui fazer essa referência a essa palavra tremenda e maravilhosa que o Senhor me deu. Talvez você está precisando construir a sua casa, né? Os pilares já foi construído. Então, levanta as paredes com esses princípios, com a vivência íntegra no meio da sua família, de tal forma que você seja considerado um centurião como este. Amém? Eu falei para você que está fazendo uma cartinha, olha a cartinha. Fiz a cartinha. Né? Isso, pai. Fiz a cartinha aí e vou mandar, né? A cartinha eu pus a logo da igreja, o endereço, né? E pus assim: você, cidadão, prezado destinatário, escreva esta pequena carta apresentando uma oportunidade, se possível, sem ferir a sua liberdade de pensamento, olhando para a integridade. Nesses dias queremos ajudar sem sermos explorados e as nossas experiências é insuficiente para alcançar tal nível. Olhamos para a passagem de Lucas 7, do 2 ao 10, e temos uma experiência que pode nos ajudar. Por isso, eu peço que assista um vídeo nesse endereço eletrônico, aí eu coloquei o endereço eletrônico, e nos contate se for da sua vontade, será uma honra ajudá-lo. Atenciosamente, Pastor Paulo Batista de Souza, pastor sênior. Carta simples que vou enviar para os meus vizinhos. Entende, amado? Lindinha, né? É alguma coisa que você tem que fazer. O que você está fazendo? O que você pode fazer? Como você pode fazer? Busque o Senhor, não faça de você mesmo. Faça segundo o Senhor determina. Amém? Olha, quero também fazer lembrança dos nossos dízimos, das ofertas e das primícias. Não quero que você fique descapitalizado para cumprir o seu compromisso, mas lendo a palavra você vai ter um entendimento do que precisa fazer. Porque você está comendo, está bebendo. Então aqui também é um compromisso. E esse compromisso nos dá a oportunidade de servir pessoas. Eu quero deixar um recadinho para você que congrega na nossa igreja local. Se você precisar de alguma coisa, contate o seu pastor, contate a sua pastora, para que a gente possa auxiliar você. Amém? Nesse domingo é 10. Vai ser a nossa ceia. Nós vamos fazer a nossa ceia diferente. Eu nem falei com o pastor Evandro. Mas pela baixa presença, né, de nossos membros na última ceia, nós vamos fazer a ceia em casa. Cada um vai estar em casa. Você vai preparar o seu suco de uva, o seu pão, não é? E na hora nós vamos cear e cada um vai tirar uma fotinha e pôr lá no grupo da igreja. Amém, amados? Vai pôr lá no grupo da igreja. Tira uma foto, põe lá. Só para confirmar, né, a nossa ceia e compartilhar com os demais. Amém? Então você vai se preparando, dia 10, né, a nossa ceia. Vamos fazer a ceia. Amém, amados? Em casa mesmo, cada um na sua casa, né? Vou ver quem que eu vou chamar para cá para fazer um louvorzinho para nós e a gente vai ter a nossa ceia. Eu vou fazer a ceia daqui através da live, se não for aberto, né, os templos, e você vai fazer na sua casa. Amém? Quero agradecer o Senhor pela sua vida, que o Senhor possa estar te abençoando. Quero aqui de antemão já declarar uma oração. Senhor, em nome de Jesus, essa família que me ouve,
que me ouviu, eu peço a Ti que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Senhor, que o sangue de Jesus derramado na cruz seja suficiente para justificá-los, para que a compaixão possa fluir livremente, Pai, no coração do seu povo, e assim todas essas coisas que falamos, Senhor, a respeito desse centurião, possamos ter a experiência de praticar na nossa casa, sabe, Senhor, na nossa rua, no nosso bairro, no meio dos nossos amigos, sabe, Senhor, que o Senhor possa capacitar cada um, Senhor, ter uma ideia, sabe, Senhor, para estar participando. E peço por aqueles que neste momento, se porventura estão, Senhor, sem, Pai, o alimento, estão sem um recurso para ter o alimento para a sua casa, Senhor, possam manifestar para que a gente venha, Senhor, auxiliar dentro daquilo que nós podemos auxiliar. Senhor, agradeço pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por cada uma dessas famílias, por cada um desses cidadã que nos ouviu. Agradeço em nome de Jesus. Também, Pai, faço lembrança daqueles que estão fora do país, como a Meire, como o Manuel, Senhor, como o Sérgio Mendes, como o Fernando, como o Daia, sabe, Senhor, como os outros que estão aqui no Brasil mesmo, Senhor, fora aqui da nossa cidade. Senhor, os abençoe da mesma forma, em nome de Jesus, assim declaro. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.